Estamos iniciando pela nossa TV RCA, um dos braços, uma das ferramentas do portal RCA, mais um ponto de encontro. Uma entrevista que visa focalizar os assuntos do cotidiano aqui em Araraquara, abrangendo inclusive as questões políticas da nossa terra. Uma semana após os incidentes ocorridos na Câmara Municipal de Araraquara, envolvendo um grupo que protestava contra a implantação do passaporte da vacina durante a sessão da Câmara Municipal, o presidente Aloísio Boi, nesta segunda-feira, ele voltou a comentar o caso que, na sua opinião, contraria os princípios da democracia. Segundo o presidente, o departamento jurídico da Câmara já finalizou, com farta documentação, a ação que será direcionada aos órgãos competentes, como Polícia Civil, Ministério Público, relatando o ocorrido e anexando imagens colhidas pelas câmeras do sistema de monitoramento. Há também uma relação de nomes de pessoas que teriam participado deste movimento. E nós estamos fazendo esta abertura apenas para explicar o seguinte: nós estamos com o Coronel Wagner Prado ao nosso lado dentro do sistema online para que ele possa explicar realmente o que aconteceu naquela semana passada, mesmo porque o Aloísio Braz, o Boi, presidente da Câmara, ele aqui esteve e focou o assunto na semana passada e citou os nomes do Coronel Wagner Prado e também de Joel Roberto Aranha. Então, até por uma questão democrática, de liberdade de imprensa, da ética profissional, nós estamos abrindo este espaço para que o Coronel Wagner Prado ele possa se manifestar, tem liberdade total para se expressar sobre o que efetivamente aconteceu. E quando ele conversou conosco na semana passada, nós dissemos que é evidente, o direito de resposta nem seria esse o caso, mas o espaço estaria aberto para que ele pudesse se manifestar e é uma questão plenamente justa para que ele assim o faça nesta oportunidade. Mesmo porque é uma pessoa que tem uma convivência ampla com a sociedade, com a comunidade aqui em Araraquara, o seu envolvimento está diretamente ligado também à vida política em nosso município. Isso torna-se importante para esclarecermos toda e qualquer situação que causou esse tipo de dúvida. Prado, bom dia. Olá, Ivan, muito obrigado pela oportunidade. Aproveitar para parabenizá-lo, tanto a você como a sua equipe, por esse trabalho que vocês fazem. Cumprimentar os internautas que estão assistindo mais um programa seu no canal RCA. Obrigado mesmo pela oportunidade. Acho importante a gente esclarecer a população do que efetivamente aconteceu, dando essa oportunidade para o outro lado contar a sua versão da história, né? Porque até então nós só temos a versão do presidente Aloísio Boi, e é importante a gente também pontuar algumas questões. Muito bem. Bom, Prado, foi uma situação assim que chegou a causar apreensão, mesmo porque a manifestação ela pode ser pacífica, democrática, né? Sendo pautada por uma linha de conduta. E nós sabemos, e você também sabe, que houve alguns exageros, mas em seu todo, o que você poderia nos dizer sobre o que aconteceu, já que você acompanhava também essa situação? Bom, Ivan, eu até estou de camisa preta aqui, porque na fala do vereador Boi, do presidente da Câmara Municipal de Araraquara, deu a entender que todo mundo ali é criminoso. Então, dá a entender que nós somos iguais aos Black Blocs, que em 2013, naquelas manifestações violentas, especialmente na cidade de São Paulo, quebravam tudo, botavam fogo,
quebravam vidro de concessionária, tombavam veículos, enfim, todo mundo acompanhou de perto o que aqueles jovens faziam, né, realmente destruindo patrimônio privado, patrimônio público. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de explicar justamente a nossa versão. Bom, para que os internautas aí entendam, nós temos um grupo, sim, em Araraquara. Esse grupo é formado por várias pessoas, várias categorias profissionais que estão inconformados com algumas coisas que acontecem na política da nossa cidade. Além disso, também esse grupo vive organizando eventos para ajudar ao próximo. Nós organizamos o evento da CEAGESP, que atendeu aí cerca de 20 mil pessoas. Conversei com o Coronel Melo Araújo, que é da minha turma, que é o presidente da CEAGESP lá em São Paulo, e para cá direcionou com os caminhões do Exército essa ajuda humanitária. A cidade estava passando por um problema, pós-lockdown, desemprego, enfim. E atendemos aí, como eu disse, cerca de 20 mil pessoas e mais de 50 entidades. Na sequência, aí já no mês de agosto, foi em abril, né? Já na sequência, no mês de agosto, em contato com o deputado Eduardo Bolsonaro também, ele acabou direcionando para cá 2.233 cestas que foram distribuídas ali na Praça dos Advogados, né, a famosa praça onde a mulher foi presa, que a prefeitura foi condenada agora a pagar R$10 mil de dano moral. Então, esse grupo ele se organiza para ajudar a nossa cidade, em todos os aspectos, sociais, políticos, e, obviamente, que descontentes com algumas coisas que vêm acontecendo na cidade, como eu disse no início, esse grupo se prontificou a fazer uma manifestação na terça-feira da semana passada, justamente porque seria votado o projeto de lei que implantou, acabou sendo aprovado por 8-7, né, que implantou o passaporte vacinal aqui na nossa cidade. Mas é importante as pessoas saberem um pouco do histórico disso. Havia um projeto inicial que era mais rigoroso do que o PL2, o projeto de lei número 2, o substitutivo número 2, e aí houve aquela audiência pública na semana retrasada, inclusive eu não pude participar porque eu estava em outro evento. Eu fiquei online durante um período, depois a bateria do meu celular acabou e eu não acompanhei na íntegra, mas o pouco que acompanhei, algumas pessoas defendendo o passaporte, outras não, colocando as suas questões favoráveis e desfavoráveis, e aí, acho que em razão da pressão, houve a apresentação desse substitutivo que foi votado na terça da semana passada. Mas o que chamou a nossa atenção, e aí se fala de democracia, etc. e tal, é que o prefeito sequer esperou a lei ser votada na Câmara e baixou o decreto. E esse decreto era muito rigoroso, no sentido de que não podia entrar em praticamente nada sem o passaporte, e ainda abrangendo até as crianças de 5 a 11 anos, além dos adultos. Aí esse projeto substitutivo, que como foi falado pelo próprio vereador Boi, ele era realmente mais brando, ele é mais brando, porque se tirou as crianças, se permitiu não se exigir o passaporte no comércio, nos serviços, nas igrejas, nas escolas e nas indústrias. Entretanto, ele recomenda, né, a lei que foi aprovada recomenda que os proprietários, os empresários aí desses estabelecimentos que eu acabei de mencionar, eles peçam o passaporte de maneira voluntária, de maneira facultativa. Mas eu tenho absoluta certeza que se um líder religioso, por exemplo, se ele julgar que é interessante pedir, isso vai acabar pulverizando na cidade inteira e, de maneira indireta, pode fazer com que todo mundo acabe pedindo passaporte. Quero frisar também, Ivan, e aqueles que nos assistem, que eu não sou contra a vacinação. Eu já tomei as 3 doses da vacina. Inclusive, não vi a hora de tomar a vacina, porque o ano passado, o ano retrasado, eu andei passando por algumas comorbidades, tive que fazer uma cirurgia delicada o ano passado, em abril, e obviamente que não vi a hora de me vacinar, até para me proteger. Perdi muitos amigos, policiais militares, civis, um tio meu que era médico, enfim, perdi muitas pessoas e obviamente que não queria ser o próximo. A gente sabe que a vacina ainda está em caráter experimental, ela não está ainda no Plano Nacional de Vacinação, e aí, obviamente, que a exigência de um passaporte, que é um mero papel, que eu vi recentemente uma reportagem, se eu não me engano, na TV Record ou na Globo, não me lembro agora exatamente onde foi, que estão vendendo já, né? O nosso país, infelizmente, é o país do jeitinho brasileiro, da lei de Gerson, né? Você se lembra do texto que eu escrevi tempos atrás sobre a lei de Gerson, né? Vários comportamentos que os brasileiros têm que são totalmente antiéticos.
e muitas vezes até criminosos. E esse é um exemplo claro, né? Já estão vendendo passaporte falsificado para as pessoas que não querem se vacinar, só para a pessoa ter o documento na mão, e aí ele vai apresentar o papelzinho, né? Mas se ele não consegue instalar o aplicativo no celular, até instala o aplicativo no celular, mas não vai conseguir comprovar pelo celular, né? Porque é falso, é um documento falso. E, obviamente, tem que responder, tanto quem vende como quem compra, pelo crime que estão cometendo. Mas a nossa contrariedade em relação ao passaporte é justamente nesse sentido, porque ele não impede que você pegue a doença, que você transmita a doença. Eu até citei um exemplo, apesar da lei ser mais branda agora, que foi aprovada, mas o exemplo que eu citei lá no dia que eu tive a oportunidade de falar no microfone foi justamente num jogo da Ferroviária. Imagine lá o estádio mantendo o distanciamento, 70% de ocupação e tal. De repente, uma pessoa que tomou as 3 doses da vacina, que está assintomática, não está sentindo absolutamente nada, mas está contaminado. Aí, no intervalo, a qualquer momento lá, ele resolve comprar um refrigerante, um suco, uma pipoca, tira a máscara, começa a se alimentar, respirar sem a máscara ali. Então, as pessoas que estão ali próximas dele podem ser contaminadas. Então, se o passaporte impedisse que as pessoas pegassem ou transmitissem a doença, eu seria o primeiro a levantar a bandeira. Olha, essa vacinação, como é a vacinação do sarampo, a da poliomielite, que você toma as doses quando criança e você não pega a doença, mas ainda a Covid ainda é caráter experimental, e a análise que eu faço, até vendo alguns artigos aí, que vai ser igual a gripe, que todo ano surge uma cepa nova, todo ano vão mudando a vacina, e aí, consequentemente, vai se tornar um calendário anual para a gente ir tomando a Covid. Então, similar a uma gripe, diferente, como eu disse, de uma paralisia que você toma as gotinhas lá até os 5, 6 anos, se eu não me engano, acho que até os 5, 6, né? E você fica livre dessa doença. Então, esse foi o motivo principal da gente ir lá se manifestar contra o passaporte. E esse grupo é um grupo muito organizado, de pessoas ordeiras, pessoas que trabalham, até o número de pessoas lá foi bastante reduzido, cerca de 30 pessoas, mais ou menos, porque muita gente trabalha. Diferente daqueles que vão com pão com mortadela, com ônibus pago e refrigerante, que são pagos para fazer determinada manifestação, como a gente sabe que acontece muito do lado da esquerda, todo mundo lá foi voluntário, todo mundo foi lá sem receber R$ 1, sem receber um pão com mortadela, foi lá despendendo seu tempo, muitos até às vezes trabalhando, ou empresários que saíram da sua ocupação e foram lá defender a não aprovação do passaporte. Eu fiquei até surpreso que havia lá, Ivan, e aqueles que nos assistem, muitas mulheres já idosas, com mais de 60 anos, sabe, participando, com camisa verde e amarela, ou seja, exercendo efetivamente o seu papel de cidadão, exercendo efetivamente a democracia. Então, eu fiquei muito chateado, muito triste, quando o vereador Boi maculou todos que estavam ali como criminosos. Né? Nós não somos criminosos. Criminoso é o MST que invade terra privada, são os esquerdistas que invadiram a igreja, lá, interrompendo o culto religioso na semana passada, aqueles que fazem manifestações, como aconteceram várias em 2013, quebrando tudo, depredando tudo. Nós não. Nós somos um grupo de pessoas de bem, que querem o bem da cidade de Araraquara, né? O Joel Aranha é um dos que faz parte desse grupo, eu faço parte desse grupo, e tantas outras pessoas, né? São mais de 200 pessoas aí que fazem parte desse grupo de pessoas efetivamente que querem o bem da nossa cidade. Então, fiquei realmente muito decepcionado com essa generalização. Pelo que eu vi ontem, Ivan, na última publicação sua, né, que tem o vídeo mais detalhado da Câmara Municipal, deu para perceber que depois que houve a notícia ali de que tinha sido aprovado o projeto, cerca de meia dúzia de pessoas subiram a escada, e nessa meia dúzia ali, uns 4, 5, que estavam um pouco mais exaltados, porque realmente ficaram revoltados, e é o tipo da coisa, Ivan, que quem quer que seja, que esteja organizando qualquer tipo de evento, ou manifestação, que é um direito constitucional nosso, né, num país democrático de direito como é o nosso Brasil, né, ainda bem, você não tem controle de todo mundo que está ali, você não conhece detalhes do comportamento de cada um. Obviamente que o vidro foi quebrado, foi um incidente que aconteceu, infelizmente, ninguém ali queria que isso acontecesse, mas algumas pessoas realmente ficaram um pouco mais exaltadas. Inclusive, eu gostaria até de dar uma notícia de pronto aqui, Ivan,
e aqueles que nos assistem, que o Joel está, né, justamente com esse grupo, já tentando aí ver se a gente mesmo paga esse vidro. Nós estamos fazendo contato aí, o Joel está encabeçando isso, como eu disse, com algumas vidraçarias, para a gente poder cotizar esse valor, porque até uma outra falácia que o Boi falou, e é uma mentira. Quando você afirma, e você até comentou isso, o Ivan também, na entrevista dele, quando nós afirmamos que é o povo que vai pagar, é uma afirmação incorreta. Por que eu digo isso? Porque eu trabalhei na Polícia Militar por 33 anos e um ano na Força Aérea Brasileira e sei como que funciona o processo administrativo para compra de materiais e contratação de algum tipo de serviço. Então, quando há um dano, e eu vou citar um exemplo similar que acontece muito com a Polícia Militar. Um acidente com uma viatura, por exemplo. Vamos imaginar que você esteja dirigindo o carro, você está lá distraído, tal, não observa o sinal de parada obrigatória, porque está distraído ou porque está mal sinalizado, e você acaba colidindo contra uma viatura da Polícia Militar. E aí, no caso, analisando de maneira muito fria aqui, né, como você desobedeceu o sinal de parada, você seria considerado culpado nesse acidente. O que acontece na prática? O Estado vai fazer 3 orçamentos, se for abaixo de um determinado valor que a lei especifica para fins de dispensa de licitação, ou se for um valor acima desse valor estabelecido, vai fazer uma licitação para contratar aquele menor preço para consertar a viatura. Então, que é o que vai acontecer lá na Câmara, como é um valor baixo, vai fazer 3 orçamentos para consertar o vidro. O Estado paga isso, a Câmara paga esse prejuízo, só que depois há o direito de regresso. Então, aí o que o Estado vai fazer? O Estado vai entrar contra você para cobrar o valor que o Estado gastou para consertar aquela viatura. Nesse exemplo, né, fazendo uma analogia com o vidro quebrado, é a mesma coisa a Câmara Municipal, o Departamento Jurídico da Câmara, identificando quem efetivamente quebrou o vidro, pode mover uma ação para cobrar esse prejuízo. Então, a população paga num primeiro momento, que é dinheiro público, mas depois isso é revertido para os cofres. Então, a gente tem que explicar isso, porque dá a entender, do jeito que ele falou, que não, ó, a população que vai pagar, é o imposto seu que vai pagar, mas isso fica no 0 a 0 depois, porque esse dinheiro depois, posteriormente, vai ser retornado aos cofres públicos. Óbvio, melhor é que não acontecesse isso, porque tem o dispêndio de pessoas que vão ter que ir atrás, fazer orçamento, etc, etc. Mas fica no 0 a 0. Então, é uma mentira quando você acusa efetivamente, dizendo que é o povo que vai pagar, ou seja, querendo jogar a população contra esse grupo, da mesma forma que eles estão bravos, irados com esse grupo e outros grupos que fazem parte aí da defesa da nossa cidade, porque muitas coisas que estão acontecendo na Câmara Municipal e na Prefeitura, que hoje estão sendo claramente mostradas a todos, né, Ivan? Deixam essas pessoas que governam a cidade, seja no campo do executivo ou no legislativo, numa saia justa, porque hoje com rede social e etc., você consegue mostrar claramente as coisas erradas que estão acontecendo na nossa cidade. E nunca houve, acho que, uma oposição tão forte como nós estamos tendo hoje, de mostrar a realidade, de encaminhar representações ao Ministério Público para apurações, de encaminhar representações ao Tribunal de Contas do Estado para apurações, depois posso até detalhar algumas que nós já fizemos, e tantas outras ações que nós estamos fazendo, muitas vezes até de maneira mais quieta, sem muito alarde, né? Mas cobrando dos órgãos responsáveis a tomada das devidas providências. Bem, Prado, na verdade, quem foi que disse que quem paga a conta é o povo fui eu, tá certo? E a circunstância que você nos aponta, ela pode ser exercida dentro da Polícia Militar, mas acontece que, numa circunstância como essa, não precisaria se chegar ao extremo de quebrar um vidro. Ah, sim, concordo. Certo. Então, num primeiro momento, quem paga a conta é o povo, sim. O Sim, povo sim, como tem eu que ter expliquei. a responsabilidade. Agora, se o Estado quer cobrar, ele que cobre posteriormente aquele que quebrou. Mas, num primeiro momento, quem paga a conta somos nós. E eu acho que Não, nós, perfeito. eu acredito não, tenho certeza, que em qualquer situação, o equilíbrio, a ponderação, o bom senso, tá certo? Tá longe de se ter uma animosidade para se chegar a esse extremo. Então eu tiro a responsabilidade do Boi nesse caso, tá certo? De que foi ele que disse, não, fui eu que disse,
e quem paga a conta é o povo. Muito bem. Ele reafirmou isso, na verdade, né, Ivan? Se não me engano, você comentou e ele reafirmou isso, né? Que é o povo que vai Não, pagar a conta. sinceramente, não estou lembrado, você entende? Eu sei porque eu escrevi isso daí num dos editoriais que eu fiz. E talvez até tenha falado isso também dentro da entrevista que foi feita com ele na semana passada. Bom, mas de qualquer maneira, o que a gente sente é que está tendo um certo desequilíbrio em todas as situações. E eu acho que isso não é bom para ninguém. E você, como um dos mais brilhantes militares da história de Araraquara, pela sua trajetória tão brilhante, eu sei que você também não vai aprovar uma Jamais. manifestação que traga prejuízo à população e traga prejuízo principalmente àqueles que estão se manifestando, porque isso pode ser feito de uma maneira pacata, democrática, sem agressões, mas tudo serve como lição também. Eu acredito que não teremos mais situações tão vergonhosas quanto essa, ainda que o grupo ele tenha que enfrentar essas coisas erradas que também acontecem dentro da nossa política, porque cada vez mais a população ela está se afastando e a gente sente isso afastando da política. E a gente sente isso quando nós temos que conviver com a falta de renovação de políticos dentro de uma cidade de 240 mil habitantes. Hoje, você, para pegar candidato, e você é uma pessoa de partido, você sabe o quanto que é difícil para se escolher candidatos a vereador. Então, mas não apenas também na questão de ser candidato a vereador. Você encontra dificuldade para montar uma associação hoje, uma diretoria para dirigir uma associação, um sindicato. Quer dizer, as pessoas elas estão se afastando cada vez mais da sua responsabilidade participativa em qualquer ação. Mas, o Prado, eu fiquei em dúvida também quando aí sim o Boi me falou, e eu não sei se eu entendi direito ou não, que havia a questão do megafone lá e que você estaria com esse megafone. É verdade? Na verdade, ele não citou o meu nome estando com o megafone na mão, mas eu também entendi como eu também entendi, né? Eu até revi a entrevista ontem à noite e dá a entender de quem estava com o megafone na mão era eu. E obviamente, Ivan, ao longo dos meus 33 anos de serviço na Polícia Militar, com o objetivo principal de proteger as pessoas e preservar a ordem pública, eu jamais incentivaria, jogaria gasolina na fogueira para que houvesse qualquer quebra da ordem pública. Jamais vocês vão me ver, né, aqueles que nos assistem, aqueles que nos conhecem, aqueles que depositaram seu voto de confiança, tanto no Dr. Lapena como em mim em 2020, jamais vocês vão ver isso. Nós somos pessoas de bem, pessoas que são íntegras, honestas, que cumprem, obviamente, a lei desse país. Tanto que quando nós perdemos, a minha reação foi de tristeza, mas infelizmente perdemos, faz parte do jogo, hora ganha, hora perde, igual o esporte, né? Nem todo mundo ganha título, né? Nem todo time ganha título, nem todo atleta ganha medalha, então faz parte da regra do jogo, né? Isso faz parte do processo democrático. Agora, não era eu que estava com o megafone, o Joel ajustou lá o som, contratou um som, então eu falei bastante coisa no microfone, lá onde tinham as caixas de som, mas era outra pessoa que estava com o megafone, pelas imagens até para ver que eu não tenho nada na mão, eu fiquei ali do lado de baixo da escada, e aí, até aproveitando na minha condição de coronel da reserva da Polícia Militar, assim que eu vi a muvuca ali, a primeira coisa que eu fiz, né, se for pegar as imagens ali, quando o pessoal, a porta se fechou, que ficou aquele tumulto ali, foi me dirigir até as duas viaturas que estavam paradas de frente à prefeitura. E aí o comportamento exemplar, que eu também parabenizo os policiais, que eu os orientei. Fui lá, conversei, porque conheço, né, trabalhei aqui 20 anos, 13º Batalhão, conheço praticamente todo mundo, fora os mais jovens que chegaram recentemente, até porque eu fiquei
4 anos fora, já faz um ano que eu passei para a reserva. Então, esses mais jovens aqui eu não conheço, mas praticamente conheço quase todos aqui. Então, fui lá, conheci os policiais que ali estavam, principalmente o pessoal da Força Tática, os orientei, eles se dirigiram até a Câmara Municipal, expliquei para eles que uma das manifestantes havia entrado na Câmara Municipal, estava lá chorando, ela ficou realmente inconformada. A filha dela ficou lá fora, preocupada com a mãe. Nossa, o que vai acontecer com a minha mãe? A primeira coisa que acho que vem à mente de todo mundo, Araraquara teve a mulher da praça, agora vai ter mulher da Câmara, né? É a primeira coisa que acho que às vezes veio na nossa cabeça, das pessoas que estavam ali preocupadas até com a integridade física. Aproveito até para parabenizar também os seguranças lá, porque não houve agressão, a própria manifestante disse depois de entrevista ao BAL, da News, que não houve qualquer tipo de agressão, ela realmente ficou descontrolada, chorou bastante, inconformada com a votação, mas faz parte do processo democrático, perdemos. Enfim, vida que segue, vamos à luta aí para outro projeto que, como você falou, e eu repito aqui, qualquer projeto que seja contrário à vontade da maioria da população, podem contar sim com esse grupo para ir lá se manifestar de maneira pacífica, de maneira ordeira, buscando mudar o resultado, né? Infelizmente, o prefeito hoje ele tem a Câmara na mão, ele tem a maioria, nós temos ali praticamente 4, de vez em quando 5, que ficam, que votam contra aos projetos, e tem ali 14, 13 que votam aquilo que o prefeito deseja, a gente percebe isso claramente. A gente sabe que o chefe do executivo, realmente é difícil ele governar quando ele não tem a Câmara na mão, mas ter a Câmara na mão é no sentido de exercício democrático, cumprindo as normas, não ter uma Câmara Municipal na mão para aprovar suas contas rejeitadas, por exemplo. Que é o que acontece, a gente tem visto aí nos últimos anos, as contas dos prefeitos, na verdade 2 prefeitos que acabaram dominando os últimos 20 anos aqui na cidade, praticamente todos os anos reprovados, com observações do Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão técnico que fiscaliza as contas e faz os apontamentos necessários. E aí a Câmara Municipal é composta de pessoas que, em regra, são leigas naquilo, são leigas em processo licitatório, especialmente que são as compras que a Prefeitura faz, e pagamento de precatórios, etc., e suplementação de recursos que a Câmara tem que aprovar. E aí essas pessoas que são leigas, mas que representam o povo, vão lá e aprovam essas contas rejeitadas. Então, isso é muito triste, né? Porque, na verdade, o prefeito tem que gastar bem, tem que gastar corretamente, dentro da lei. A Câmara Municipal tem que analisar aquilo que o tribunal apontar. Se for erros pequenos, erros de formalidade, que às vezes pode acontecer, eu trabalhei 10 anos na polícia com compra pública, às vezes tem algum erro de formalidade ali do edital, do contrato, alguma coisa, mas são erros que são sanáveis. Agora, existem alguns erros que realmente a gente fica com a pulga atrás da orelha. É até bom, aproveitando, Ivan, recentemente nós apresentamos uma representação no Tribunal de Contas do Estado sobre uma compra de 329 TVs de 55 polegadas para as escolas aqui, né? E eu não estou aqui para criticar a compra de televisão. Obviamente que quanto mais a gente puder modernizar o ensino público, especialmente, porque o ensino privado tem maiores condições, dando melhores salários, melhores condições de trabalho ao professor, a escola com uma boa estrutura, uma escola reformada, limpa, com segurança, com boa iluminação, com lousa digital, com todo o equipamento tecnológico que existe para melhor ensinar o aluno, e o professor poder transmitir o seu conhecimento, perfeito, obviamente que eu vou defender isso com todos os dentes, mas é o nosso dinheiro que está sendo gasto. A receita do município vem dos tributos que a gente paga, né? O prefeito tem que administrar mais de R$1 bilhão por ano de receita, cerca de 1 bilhão e 100 milhões, é muito dinheiro. E aí você vê uma compra de 329 TVs, onde o preço de referência foi 5.295,18. E esse preço referencial foi divulgado na licitação. É facultativo divulgar, mas eu trabalhei com compra pública e, em regra, a gente não divulga, justamente para que aqueles interessados cotem o valor abaixo disso. Concorda? Senão vai lá, cota 5.250, 5.290, 5.295, que foi o que aconteceu. Deixa eu até pegar
Me permite aqui um minutinho, Ivan? Deixa eu até pegar exatamente o valor para que eu não... Só um minutinho. Nós estamos conversando com o Coronel Wagner Prado, que é pré-candidato a deputado também, isso nós temos que ressaltar, pelo Podemos aqui em Araraquara. Achou, Prado? Estou abrindo aqui já. É que nós Achei. estamos Deixa com eu só... 30 minutos e a produção já está nos Perdão. cobrando, mas vamos lá. Vamos finalizar esse Puxa vida. assunto. Puxa vida, eu pensei que a gente pudesse até falar um pouco mais. Bom, depois você vai editar o que a gente está conversando aí, né? Não, vai na íntegra. Vai na íntegra. Vai na Vamos lá, íntegra. deixa eu... A representação é um pouco ampla aqui. Tá aqui, ó. Bom, o preço que foi... Peraí. Ele está falando das televisões que foram tá aqui, eu compradas achei, perdão. pela Prefeitura Desculpem aí, de Araraquara. 329 TVs. Isso, 329 TVs que foram adquiridas. O preço referencial, R$ 5.595,18. E aí, o licitante vencedor, que é uma empresa aqui de Araraquara, ótimo, né, que seja a empresa de Araraquara, vende aqui, gera tributo aqui mesmo, perfeito. O preço dele só tirou os 18 centavos, 5.595. Só que numa pesquisa simples de mercado que eu fiz, Ivan, pela internet, o preço médio dessa TV da Samsung de 55 polegadas, ele custa R$ 5.561,98, preço médio, ou seja, um valor que foi pago de R$ 1.033,02 a mais, 22,64. Isso se eu, você, quem está nos assistindo, for lá na Casa Bahia, Magazine Luiza, qualquer grande empresa, comprar uma TV, Ivan. Mas quando você compra 329, espera-se que o preço vá lá embaixo, né? Então, negociação, quem venceu, exatamente, tirou só os 18 centavos, né? Havia apenas 2 licitantes interessados, e aí uma outra coisa que me salta aos olhos é que a prefeitura da cidade, ela faz muito pregão presencial. Pregão é uma das modalidades de compra pública, para que as pessoas entendam. E no estado, né, como eu disse, eu trabalhei na polícia há 10 anos com isso, a gente faz muita compra, que é o chamado pregão eletrônico, onde muitas outras pessoas participam, ninguém conhece quem está participando. É aberto, não né? Tem eventuais, não estou falando que houve isso, né? Não quero ser leviano dizer que houve isso, mas não tem aqueles ajustes, né? Você participa dessa, eu participo da outra e todo mundo ganha um pouquinho. No pregão eletrônico, entram lá centenas, às vezes, de pessoas interessadas e o preço vai lá embaixo. E você não divulga, em regra, o preço referencial, justamente para que não haja o que aconteceu. Não estou dizendo que tem coisa errada, não estou afirmando isso, quero reforçar isso aqui, mas me chamou a atenção, por isso que nós encaminhamos uma representação ao Tribunal de Contas para que avalie isso. Então, apenas para finalizar... E o que aconteceu? Já foi analisado? Já foi homologado, adjudicado, não sei só se entregou as TVs, porque como o último ato foi assinatura do contrato foi dia 13 de janeiro, e no edital previa que a entrega tinha que ser, acho que 10 ou 15 dias corridos, acredito que as escolas já devam estar, a Secretaria de Educação deva estar já recebendo essas TVs. Mas o tribunal ainda não analisou. Não. Na verdade, quando acontece a compra, depois que acontece a compra, você pode fazer uma impugnação de edital antes, né? Mas eu acabei vendo isso só depois. Mas depois que houve a compra, se o tribunal entender que houve algum problema ali, ele pode até suspender temporariamente essa compra para analisar detalhes, se houve alguma irregularidade, algum descumprimento da lei de licitações. Né? Tem poder para isso. Então, é esse tipo de ação, né, Ivan, que nós, que queremos o bem da nossa cidade, estamos promovendo as manifestações, as representações daquilo que a gente entende que muitas vezes tem deixado a desejar na nossa gestão municipal. Muito bom, então. Conversamos neste ponto de encontro com o Coronel Wagner Prado, do Podemos de Araraquara. Muito obrigado, Prado. Foi uma alegria revê-lo nesta oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez, Ivan, alegria toda minha. Parabéns a você e a sua equipe mais uma vez. E obrigado aos internautas que nos assistiram. Estamos juntos na luta por uma Araraquara melhor, uma Araraquara mais justa, com uma política séria, honesta
e transparente, porque é o nosso dinheiro público que está sendo, é o nosso dinheiro dos nossos tributos que estão sendo gastos. Muito Isso é obrigado muito mais uma vez. importante. Muito obrigado ao Coronel Wagner Prado. Aqui na TV RCA você acompanhou mais um ponto de encontro. Agradecemos a sua participação e até a próxima.